Oi pessoal, eu estou fazendo esse vídeo para dar um esclarecimento sobre o poema Cântico Negro e o maestro Moacir Santos. Por que é que eu estou fazendo esse vídeo para dar essa explicação? É porque nós temos feito, quando eu digo nós, eu junto com o meu amigo Fernando Andrade, nós temos nos dedicado a fazer uma pesquisa sobre a vida e a obra do maestro Moacir Santos. E já temos produzido alguns trabalhos em homenagem ao maestro Moacir Santos. Recentemente fizemos um show no dia 18 de julho do corrente ano de 2014, no Teatro da Livraria Cultura do Shopping Rio Mar, um show em homenagem ao maestro Moacir Santos, por ocasião de que no mês de julho ele completaria, se vivo estivesse, 88 anos de idade. E sempre que a gente faz algum evento, algum trabalho em homenagem ao maestro Moacir Santos, nós temos encerrado essas homenagens com a interpretação do poema Cântico Negro. E algumas pessoas não entendem, não estão compreendendo qual é a relação que tem entre o poema e o maestro. E por que isso? Porque o poema, ele, apesar de muito bonito, ele é muito forte. Ele tem um conteúdo filosófico muito pesado em determinados momentos. Por que é que eu digo isso? Porque ele fala em Deus e o diabo, ele fala em caminhar com os próprios passos, ele transmite uma mensagem do personagem, pelo menos, do poema, se recusar a aceitar a mão estendida de terceiros para que ele trilhe o seu destino por caminhos que ele considera que não sejam os caminhos que ele deva trilhar, mas ao mesmo tempo ele também, o destino dele é uma interrogação em sua própria cabeça, mas ele tem absoluta certeza que ele não deve seguir a orientação de ninguém, ele deve construir seu destino pelos seus próprios passos e em determinado momento ele diz que Deus e o diabo é que lhe guiam. Então esses elementos na cabeça das pessoas fica meio confuso o que é que isso tem a ver com Moacir Santos, que tornou-se um dos maestros mais respeitados no mundo, né? E aqui no Brasil, mas na região sul e sudeste, porque o Nordeste, que é o seu estado de origem, né? Aliás, Pernambuco, que é o seu estado de origem, né? E o Nordeste, que é a sua região de origem, praticamente desconhece quem foi Moacir Santos, e principalmente aqui em Pernambuco. E isso foi que nos motivou a trabalhar a história e a obra do maestro Moacir Santos, para que o povo de sua terra possa conhecer, admirar e respeitar, conhecer o conteúdo cultural que Moacir Santos trouxe para todos nós. Então, para que possa haver uma compreensão sobre o que o poema traz e qual é a relação que isso tem com o maestro Moacir Santos, com a vida dele, eu vou fazer um pequeno resumo do que foi a vida do maestro Moacir Santos, da sua infância até parte da sua adolescência. Vejamos, Moacir, ele nasceu no município de São José do Belmonte, hoje chamado Serra Talhada. Aos 2 anos de idade, ele ficou órfão de mãe e foi abandonado pelo pai. E aí ele foi adotado por uma família do município vizinho de Flores, município de Flores, vizinho à Serra Talhada. E essa família maltratava muito Moacir Santos. Eu gostaria muito de chegar aqui e dizer que foi diferente, que ele teve uma infância muito bonita, muito afetuosa, mas não foi isso que aconteceu. Essa família batia muito nele, ele, para ganhar algum dinheiro da infância passando da infância para a adolescência, ele dava banho nos cavalos das pessoas que vinham nos finais de semana a Flores para
fazer compras na feira. Ele também levava lavagem para dar alimentos aos porcos, né? E eu não estou dizendo que isso tenha nenhum demérito, mas não é uma atividade nem para uma criança, nem para um maestro que se tornou um dos mais respeitados do mundo. Embora que tudo bem, naquela época ele não era maestro, mas ele era criança, né? Então essa não é uma infância que a gente imagine que seja própria para uma criança. Mas Moacir, como tinha um talento natural para a música, que era uma coisa extraordinária, né? Ele frequentava a sede da banda municipal do município de Flores, e de tanto ele insistir em querer conviver naquele ambiente de música, o maestro da orquestra da banda municipal permitiu que ele ficasse sendo a pessoa que tomaria conta dos instrumentos da banda. Ao final dos ensaios, ele recolhia os instrumentos, guardava no local apropriado e ficava como uma espécie de fiel depositário para que ninguém mexesse naqueles instrumentos. Mas certamente não temos nenhuma dúvida disso, hoje não temos nenhuma dúvida disso, de que quando ele estava sozinho ele mexia nesses instrumentos. Por que é que eu digo isso? Porque o Moacir, pelo talento que ele tinha, ele desenvolveu uma forma própria de aprendizado, e que sem que ninguém ensinasse música para ele, ele começou a aprender a tocar os instrumentos da banda. Até que em uma determinada ocasião ele pede ao maestro que permita ele tocar um instrumento. O maestro fica surpreso porque todo mundo sabia que ninguém ensinava música a Moacir. Então como é que ele poderia tocar um instrumento? E qual foi a surpresa de todos? Que ele não tocou só um instrumento da banda, ele tocou todos os instrumentos da banda, né? Ou seja, ele tinha esse talento, né? Ele, acredito que intuitivamente compreendia que esse era o seu destino, mas ele vivia numa região pobre, sem perspectiva de se tornar um músico, por todas essas dificuldades de infância que ele viveu. E o que é que ele fez? Aos 14 anos de idade, ele fugiu de casa e foi viajar em boleia de caminhão, foi para Paraíba, depois veio para Recife, foi para Salvador, e ele foi ganhar o mundo para construir seu próprio destino com seus próprios pés, com suas próprias mãos, com suas próprias forças, com sua determinação, de quem tem absoluta certeza de que não deveria seguir o que as mãos estendidas lhe recomendavam, lhe traziam para aquele destino, um destino onde ele apanhava dentro de casa, onde ele não tinha nenhuma perspectiva de crescimento. Ao mesmo tempo, quando ele sai de casa, ele não tem nenhuma segurança que o que ele está fazendo vá construir um destino de felicidade para ele, porque a rua é uma interrogação, né? Então, se a gente junta todos esses elementos, né, e aí a gente começa a compreender que o poema, apesar de não ter sido escrito para o maestro Moacir Santos, ele finda resumindo a história de vida desse maestro, que na minha opinião é um grande exemplo para qualquer pessoa que tenha contato com a história do maestro Moacir Santos. Então, Moacir Santos, desde os 2 anos de idade, ele teve Deus e o diabo permeando a sua vida. Evidentemente ele optou por Deus, né? E ele se negou a seguir as mãos estendidas dessa família, que pelo menos lhe assegurava casa e comida, mas não lhe assegurava nenhuma perspectiva de vida e muito lhe maltratava. Então, num determinado momento, ele resolveu romper com tudo isso, né? E ainda muito jovem, aos 14 anos de idade, e ganha o mundo sem saber o que é que vai acontecer, e ele se transforma num gênio da música, respeitado pelos maiores nomes
da música brasileira e da música internacional. Findou indo para os Estados Unidos, aonde foi premiado várias vezes por trilhas sonoras que escreveu para cinemas nos Estados Unidos. Foi professor de música em universidades americanas, né? E findou sendo respeitado nos 4 cantos do mundo. Dedicou-se muito ao ritmo do jazz, mas ele nunca esqueceu a sua origem, porque ele misturou o jazz com o frevo, com o maracatu, com o chachado, enfim, a sua origem pernambucana, a sua origem nordestina, ele conseguiu compatibilizar isso, né, essa riqueza cultural e musical que nós possuímos, ele conseguiu compatibilizar com o jazz, que era um ritmo que ele abraçou e que ele foi mestre também nessa questão do jazz. Então ele revolucionou todo um momento musical da sua época, né? Inclusive também participou do processo da bossa nova, né? E findou sendo um gênio da música. Agora, ele passou por todas essas dificuldades. Então, no meu entendimento, ele teve Deus e o diabo ao lado dele, ele optou por Deus, ele rompeu com todos os convites, as mãos estendidas para que ele permanecesse naquela condição que ele não via nenhuma perspectiva de vida, e ao mesmo tempo ele ganha o mundo sem saber o que é que vai acontecer a partir dali. Por isso que eu acho que o poema ele resume a história de vida do nosso querido mestre, maestro Moacir Santos. Eu estou prestando esse esclarecimento porque havia muita dúvida, né, das pessoas. Poxa, como é? Porque as pessoas já veem Moacir depois de que ele já é o Moacir Santos bem sucedido, né? O Moacir Santos que virou, que construiu uma obra que até hoje é pesquisada e é estudada pelas pessoas que se dedicam de forma muito detalhada a coisa da técnica musical. A obra dele é tese de doutorado de pessoas que se formam em música, não só aqui, mas fora do país. Enfim, ele é uma figura que ele é homenageado nos 4 cantos do mundo. Ele é homenageado no sul e sudeste do Brasil, mas ele é praticamente desconhecido no estado de Pernambuco, que é seu estado de origem, e ele vem lá do sertão do Pajeú para ganhar o mundo e se tornar num gênio da música e se tornar, construir uma obra que até hoje é pesquisada e é estudada pelos maiores músicos desse país e do mundo, né? Então, esse é o meu entendimento, é o link que eu faço entre o poema Cântico Negro e a vida de Moacir Santos. Dados esses esclarecimentos, né, eu vou em seguida deixar vocês com o vídeo da interpretação do poema, na expectativa de que vocês tenham o mesmo sentimento que eu tenho em relação ao poema e o link que esse poema tem com a vida do maestro Moacir Santos. Por mais forte que seja o poema, a vida de Moacir também não foi uma coisa fácil, foi uma vida muito difícil, mas ele chegou aonde ele tinha que chegar porque ele não se rendeu às mãos estendidas para um destino que ele tinha absoluta certeza que não seria o dele. Então ele foi construir seu próprio destino com seus próprios pés e com seus próprios desejos e rompeu todas as barreiras, tornou-se um mestre da música e, acima de tudo, passando por todas as dificuldades, a vida lhe deu todas as condições de não ser nada e ele se transformou num maestro respeitado internacionalmente. E apesar de todo o sofrimento, de tudo que ele passou, ele trouxe sempre consigo um sorriso
absolutamente sincero de quem não tem nenhuma mágoa com o passado, porque ele construiu seu próprio futuro com seus próprios pés, pisando a areia inexplorada e criando o seu destino. Eu espero que esse sentimento repasse também para vocês que vão agora escutar o poema. Muito obrigado. Vem por aqui, dizem-me alguns com os olhos doces, estendendo-me os braços e seguros de que seria bom que eu os ouvisse quando me dizem: vem por aqui. Eu olho com olhos laços. Há nos meus olhos ironias e cansaços, e cruzo os braços e nunca vou por ali. A minha glória é essa: criar desumanidade, não acompanhar ninguém, que eu vivo com o mesmo sem vontade com que rasguei o ventre da minha mãe. Não vou por aí. Só vou por onde me levam meus próprios passos. Se é o que busco saber, nenhum de vós responde. Por que me repetis? Vem por aqui. Prefiro escorregar nos becos lamacentos, redemoinhar aos ventos, como farrapos arrastar os pés sanguentos aí por aí. Se vim ao mundo, foi só para desflorar florestas virgens e desenhar meus próprios pés na areia inexplorada. O mais que eu faça não vale nada. Como, pois, sereis vós que me dareis impulsos, ferramentas e coragem para derrubar os meus obstáculos? Corre em vossas veias o sangue velho dos avós e vós amais o que é fácil. Eu amo longe a miragem, amo os abismos, as torrentes, os desertos. Ide! Tendes estradas, tendes jardins, tendes canteiros, tendes pátria, tendes teto, e tendes regras e tratados e filósofos e sábios. Eu tenho a minha loucura, levanto-a como um facho, arder na noite escura, e sinto espuma e sangue cântico dos lábios. Deus e o diabo é que me guiam, mas ninguém! Todos tiveram pai, todos tiveram mãe. Mas eu que nunca principio nem acabo, nasci do amor que há entre Deus e o diabo. Ah, que ninguém me dê piedosas intenções, ninguém me peça definições, ninguém me diga vem por aqui. A minha vida é um vendaval que se soltou, é uma onda que se levantou, é um átomo a mais que se animou. Não sei aonde vou, não sei por onde vou, mas sei que não vou por aí. Muito obrigado, e assim nós encerramos essa homenagem ao maestro Moacir Santos.